Fala galera, tranquilo? Deixa eu ajeitar aqui. Ai, beleza? Vamos para a última aulinha aqui que eu preciso passar para vocês. Deixa eu ver se aqui é melhor. Lâminas de faces paralelas, tá? Conteúdo extremamente tranquilo, mas assim, muito tranquilo mesmo, tá? Então, o que é esse conteúdo? Ele está ainda dentro da parte de refração, do comportamento da luz, da óptica geométrica. Tá? E como o próprio nome diz, a gente está falando de lâminas, tá? E aí lâminas subentende-se uma coisa não muito grossa, então uma coisa fina, de faces paralelas. Ou seja, que os dois lados que nos interessam são lados... São lados... Fugiu a palavra. Paralelos, né? Como o próprio nome ali diz. Então, isso aqui, por exemplo, seria... Peraí. Seria... Tá muito grande aqui, peraí. Ó, vou dar um tempinho aqui. Vai demorar pra pintar esse negócio aqui, hein? Tá. Ó, vai ficar meio torto, hein, gente? Mas é porque senão eu vou ficar uma semana pintando esse treco aqui. Então isso aqui seria uma lâmina, tá? Transparente. Eu tô pintando ela de rosinha pra diferenciar só, tá? De faces paralelas. Face de cima, face de baixo, tá bom? Faz de conta que tá reto. Deixa eu dar um migué aqui pra ver se dá uma melhorada aqui. Aí, assim. Não ficou legal. Ah, deu pra entender. Tá, não vamos exagerar aqui na... Não vamos ser preciosistas demais. Essa lâmina ela tem uma espessura. Gente. Aqui. Uma grossura E, tá? Espessura E. E aí o que acontece? Qual que é o assunto aqui? Quando a luz chega e vai atravessar essa lâmina, eu vou considerar que aqui é o ar. E essa lâmina é um tipo de vidro, tá? Mas não precisa ser vidro necessariamente. Em que o índice de refração do ar é menor do que o do vidro. Ou seja, a velocidade no ar é maior. É sempre o contrário, né? Do que no vidro. Tá bom? A luz está chegando. Deixa eu usar minha régua aqui, que mostra aqui minhas como fala? Minhas regras, minhas setas guias aqui. Deixa eu fazer um pouco mais pro lado. Aqui tá bom. Então a luz chega, certo? Formando um ângulo com a normal, que é perpendicular à superfície. Já cansado de ver isso aqui. O ângulo de incidência eu vou chamar de I, normal, né? I. Quando ela passa para o vidro, tá? Ela vai aproximar da normal porque ela vai para o meio mais lento. Então, ela vai aproximar da normal. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu preciso... Pera aí. Só ver. 1,35 m. Ela aproxima aqui da normal. Eu vou dar uma exagerada nesse fenômeno, que não vai acontecer com tanta intensidade assim. Mas para ficar mais fácil vocês enxergarem. Tá? Ela aproximou da normal. Então aqui eu tenho um ângulo de refração, né? Em relação ao normal. E aqui eu vou ter uma outra normal. Porque essa luz agora vai sair do vidro. Então aqui eu tenho um ângulo R, que é o mesmo ângulo que está aqui, tá? Aqui eu vou chamar de ângulo R, mesmo sendo uma incidência... Meu Jesus. Mesmo sendo uma incidência para o meio de baixo, porque esses ângulos são iguais, então vamos ter a mesma letra. E aí essa luz vai sair da lâmina de vidro. E ela vai sair com o mesmo ângulo que ela entrou aqui em cima, ó. Esse mesmo ângulo é o ângulo que ela vai sair aqui. Por quê? Porque o índice de refração desses dois meios é igual. Desse meio lá de cima, que é o ar, e esse meio de baixo, que eu estou considerando que também é o ar. Tá? Aqui também é ar. Deixa eu escrever esse ar para o outro lado aqui. Ar. Tá? Temos então o nosso ângulo de incidência. Professor, mas o ângulo é de refração. Eu sei, mas é que é igual o ângulo lá de cima, que tá me incomodando, que tá torto. É o ângulo de incidência aqui. Ixi, ficou pior. Pera aí. Ah, tá bom, faz de conta reto. Usa a imaginação. Tá bom? E qual que é o grande negócio aqui? Quando você vê a luz passando por uma lâmina de faces paralelas, ela sofre um desvio.
Só que ela sofre um desvio regular. O que acontece? Como assim um desvio regular? Tá vendo esse raio de luz aí? Tá? Olha qual que era o caminho original dele. Sem passar pela lâmina. Tá? Este era o caminho original. Deixa eu pegar uma cor que eu não usei aqui ainda. É uma cor diferente, peraí. Vamos amarelo, vai. Este era o caminho original que ela tomaria. Tá vendo? Que sofreu um desvio. Isso aqui é o desvio da luz. Tá bom? E aí, qual que é o negócio desse conteúdo? Que todos os raios de luz que chegarem aqui vão sofrer o mesmo desvio, tá? Então eu vou fazer... Deixa eu criar uma camada nova aqui, que eu posso apagar com mais facilidade. Eu vou fazer 3 aqui, só para vocês entenderem. Tem um raio de luz que chegaria aqui, por exemplo. E tem um raio de luz que chegaria aqui, tá? Eu tô fazendo de cor diferente só para vocês conseguirem visualizar bem. Cadê o roxinho aqui? Tá? Aqui ele sofreria um desvio para baixo. Esse outro também. Tá? E cada um desses raios de luz sairia depois da lâmina. Opa! Sairia da lâmina. Esse sairia mais ou menos aqui, tá? E o de cima, mais ou menos. Eu tô fazendo sem a régua ali, tá? Vocês viram que no meio do caminho eu fiz sem a régua. Mas o importante, ó, que eles saíram todos regulares. Então, quando você tem uma lâmina de face paralelas, ela vai desviar a luz. Só que ela não vai deformar a imagem. Porque a mesma distância que eu tinha aqui em cima, ó, X e Y, meu Jesus, e Y, é a distância que era para eu ter aqui embaixo, se eu tivesse feito bonitinho com a régua bonitinho, tá? Então ela gera um desvio, sim, mas não é um desvio que chega a deformar. Para deformar a imagem, a gente tem que fazer o quê? Pegar essa lâmina de face paralelas e curvar ela. Aí ela vira uma lente, tá? Que é o nosso próximo conteúdo, tá bom? Então deixa eu tirar essa bagunça que eu fiz aqui. E vamos continuar desse ponto, que é o que eu tinha um raio só. Existe uma relação, uma relação matemática, que eu consigo descobrir esse desvio a partir da espessura da lente, do ângulo de incidência, tá? É uma equação que não é muito cobrada, vou ser honesto, até em PAS e PSS normalmente não é cobrado, o fenômeno em si é mais cobrado. Então, assim, não se preocupem muito com ela, mas com o fenômeno que está acontecendo. Qual que é essa equação? Bom, a equação é que o desvio, tá? A equação é meio feinha, tá? Não vou mentir pra vocês, não. É a espessura da lente vezes, eu acho que eu vou fazer aqui em cima, vou fazer aqui mesmo, seno de I menos R dividido pelo cosseno de R, tá? Do ângulo de incidência de refração ali que nós utilizamos. Então lembre, quais são os ângulos importantes que você precisa saber? Esse ângulo que está incidindo e esse ângulo de refração. Com esses dois ângulos aqui você já consegue. Quanto maior a espessura da lente, da lente de face paralelas, lâmina, desculpa, de face paralelas, maior o desvio, tá? Porque maior será esse caminho por dentro aqui por dentro da lente, da lâmina, que é o que gera o desvio. Se a lâmina for muito fininha, você praticamente não vê esse desvio, tá bom? Então é isso, gente. A equação é essa, não é bonita, tá? Mas é o que tem para hoje. Vamos fazer uns 2 exercícios aqui só, tá? Porque essa aula realmente é curtinha. Então, deixa eu separar aqui e pegar um exercício. Vamos lá. Da apostila de vocês, página 173. 173? É. A figura abaixo... Pera, deixa eu fechar o negócio aqui, senão fica travando. Na figura abaixo é mostrada a propagação de um feixe de luz que incide sobre uma placa transparente de faces paralelas. Como consequência da incidência, originados outros feixes, A, B, C, D, E e F. Analise as seguintes afirmações. 1.
os raios A e C são paralelos. Ali na imagem dá para ver que o A é o que está incidindo e o C é o que está saindo da lâmina. Vou até voltar o desenho original aqui, ó, que eu tinha. Ó, A e C são paralelos, tá vendo? Seria o raio que está incidindo, que seria... Eu vou tentar diminuir essa imagem aqui, gente, peraí. Eu nunca fiz isso aqui, mas vou tentar, né? Vamos na fé. Deixa eu só ver como que eu vou fazer isso. Deixa eu pensar. Mas vou diminuir tudo, vamos ver se eu consigo. Se não conseguir, paciência. Deslocar? Não é deslocar. Acho que aqui. Aí. Não, não é aqui. Eita, nós. Pera aí, deixa eu tentar mais uma vez. É que eu tô no lugar errado. Pera aí. Acho que agora vai. Tal do mula. Aqui. Aí. Agora vai. Tá, aqui ficou menorzinho. Aí eu posso utilizar isso aqui de comparação, para ficar mais fácil aqui no nosso exemplo, tá bom? Pronto. Uma meia hora arrumando aqui, mas tá bom. Então, ó, quais são os raios A e C? O A é esse raio aqui, ó. Tá? E esse aqui é o raio C. Eles são paralelos, tá? Então, a primeira, a afirmativa 1 é verdadeira. Vou colocar aqui no cantinho. A 1. O que é isso, gente? Oh, meu Deus do céu. Aí, a 1 é verdadeira, tá? Vou colocar 2 aqui. A 3. A 4. E a 5 ainda, né? E a 5. Tá. Afirmativa. Deixa eu só mudar a cor aqui. Afirmativa 2. Vamos ver. Que é verdadeiro. Os raios F e E não são paralelos. Aí olha no desenho lá embaixo. F e E. F e E são dois raios que estão refletindo na superfície, tá bom? Presta atenção que o ângulo de incidência que sai aqui embaixo é o mesmo ângulo que a luz... Desculpa, o ângulo de refração aqui embaixo é o mesmo ângulo de incidência lá em cima. Então, esses raios F e E, eles são sim... Eles são sim paralelos, porque os ângulos são iguais, tá? O raio F é o raio que foi refletido, então tem esse ângulo I também. E o raio E é um raio que foi refratado, vai refratar com o mesmo ângulo. Então eles são paralelos e ele está afirmando que não são paralelos. Então a 2 está errada. Tá? 3. F e E são paralelos. Bom, se F e E são paralelos, a 3 é verdadeira. Tá? 4. Os raios A e C não são paralelos. Falsa, porque é contrária à primeira, que eu chamei de verdadeira, né? E 5, os raios B e D são simétricos em relação ao eixo perpendicular à face interior que passa pelo ponto P. Sim, tá? Por que sim? Por que eu tenho certeza que esse é verdadeiro? Olha só dentro dessa superfície. Vou até apagar essa outra aqui, ó. Só dentro da superfície. Dentro da superfície ali, daquele esqueminha, eu tenho algo mais ou menos assim. Pera aí. Vamos lá pintar de novo. Aqui. Se você olhar esses dois raios, eu tenho um raio incidente e um raio refletido. Oh, meu Deus. E um raio refletido. Uma das leis da reflexão é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ou seja, eles são simétricos. Eu posso dobrar no meio ali nesse eixo que é normal e eles vão ter o mesmo ângulo ali certinho. Então ficou 1, 3 e 5 como verdadeiras. A resposta é a alternativa A. Tá bom? Então exercício de análise, não tem conta, não tem nada esse aqui. Já o próximo e último
Deixa eu dar uma limpada aqui, porque esse exercício é um pouco mais extenso a imagem dele aqui. Tá aqui, tá? É o exercício da página 175. O exercício, deixa eu ver que eu tô com ele aberto aqui. Exercício 5, tá? Bom. Sabe-se que uma onda eletromagnética que se propaga em um meio transparente, homogêneo, isótropo, ao incidir sobre uma superfície de outro meio, também transparente, homogêneo, isótropo. O isótropo é que tem as propriedades constantes, tá? Por todo o espaço. Continua a se propagar nele, porém com algumas alterações. Se o segundo meio citado for um corpo com uma forma de paralelepípedo, uma lâmina de faces paralelas, pode ter uma situação ilustrada como abaixo, na verdade do lado aí. Com base nessa situação, considerando que θ1 é maior que θ2, pode-se afirmar que... Eu peguei a imagem errada, tá, do exercício. Agora que eu estou vendo aqui, tá, gente? A imagem não é essa imagem do exercício, tá? Então eu vou ter que fazer ela aqui. Deixa eu pegar, pera aí. Deixa eu apagar essa imagem aqui e desenhar rapidão a imagem que nós vamos utilizar. Então cai fora. Eu acho que dá para usar aquela que eu fiz no exemplo. Vamos ver. Tá bom? Aqui. Vamos lá. Ó. A única diferença desse desenho pro que tá no exercício, na apostila de vocês, é que o ângulo de incidência é o θ1 e o ângulo de refração é o θ2, tá? É só isso que tá diferente, certo? Essa situação que eu fiz o exemplo para vocês era a situação em que a lâmina era mais refringente do que o ar, do que o meio externo, ó, tá vendo? A lâmina era mais refringente, o índice de refração da lâmina era maior. Então eu sei que é isso que está acontecendo. Professor, se o índice de refração da lâmina fosse menor, tá? Aí ela desviaria para cima em vez de desviar para baixo, tá bom? Então, isso aqui acontece, vamos analisar matematicamente, tá bom? Isso acontece quando? Quando a velocidade no meio em que a luz está incidindo é maior do que para onde ela está sendo refratada. Como que eu posso saber disso? O seno, tá? O seno é uma função que tem o menor valor em 0 e maior em 90. E o cosseno é inverso, tá? Olha para esse desenho que está na apostila de vocês, está aqui, ele tem um desvio, certo? Como que eu faria para aumentar esse desvio? Tá? O D. Como que eu aumentaria esse D? Eu teria que aumentar o ângulo de incidência e diminuir o ângulo de refração. Para aumentar o ângulo de incidência, eu tenho que ter uma velocidade maior naquele meio, pensando nas velocidades. Então, se eu tenho uma velocidade maior, no meio, onde está o I, significa que no meio que eu chamei de ar, no meu exemplo, lá no comecinho da aula, e nesse exercício aqui é o meio A, tá? A velocidade tem que ser maior. Então eu sei que a velocidade em A tem que ser maior que a velocidade em B, tá bom? Se a velocidade em A tem que ser maior que a velocidade em B, em que A é aqui e B é aqui, eu sei que o índice de refração de B tem que ser maior que o índice de refração de A. Porque velocidades e índices de refração são inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menor o índice de refração, que é o menor valor possível é 1, né, que é do vácuo, e quanto menor a velocidade, maior o índice de refração, maior a refringência. E aí você olha as alternativas, e a primeira alternativa, já para ajudar a gente, fala assim: nesse fenômeno, tá, do jeito que está colocado aí, a velocidade de propagação da luz no meio A é maior do que a velocidade da luz de propagação no meio B? Sim. Tá bom? Alternativa A. Vamos ver as outras. A velocidade de propagação no meio A é menor que a do meio B? Não, né? É o inverso da primeira. A velocidade de propagação da luz no meio A é menor que a velocidade de propagação da luz no meio B se os ângulos... Aí ele está falando do ângulo. Isso na C e na D. Gente, a velocidade da luz não depende do ângulo que ela está incidindo, tá bom? O ângulo de refração depende da velocidade da luz, tá? Mas não é o ângulo de incidência que vai determinar a velocidade da luz naquele meio, tá? O que determina é o índice de refração.
E o módulo da velocidade da luz no meio de A é igual ao do de B. Se o índice de difração fosse igual, o que aconteceria? Se o índice de difração fosse igual, olha lá no meu desenho, lá em cima. Você teria isso aqui, ó. Se não tivesse diferença entre os índices de difração de A e de B, a luz passaria como se não tivesse nada ali no meio, tá bom? Ou seja, ela não sofreria refração. Certo? Beleza, gente? Espero que tenha sido claro dentro do possível, tá? Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem no privado, lá no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, correio, carta, rojão. Comentar no vídeo, porque se vocês comentarem no vídeo perguntando alguma coisa, eu recebo notificação do mesmo jeito. Então, fiquem à vontade, o que vocês acharem melhor, tá bom? Terça-feira, eu vou avisar vocês no grupo quando eu postar essas aulas aqui. Terça-feira a gente vai começar lentes esféricas, tá bom? Que aí é um assunto mais importante do que isso aqui, pensando em qualquer sentido, tá? E mais cobrado, tá bom? Então, é isso, jovens. Qualquer coisa, só procurar. Falou!